Boa tarde a todos. Meu nome é Lara de Lima Lang, eu sou geóloga e trabalho na parte de comercial e marketing da Water Services. Eu estou aqui para apresentar um webinar de monitoramento de níveis, controle de qualidade e gestão de dados automatizados e integrados. É mais um webinar da série de webinars que a Water Services vem apresentando desde 2018, ela vem crescendo. Hoje eu tenho o prazer de estar junto com o Oliver Miranda, que é engenheiro, diretor da Aurotecnologia, que é uma parceira da Water Services para soluções telemétricas. Agora vamos ao assunto de hoje, que é o monitoramento automático de nível d'água. Primeiramente, vamos entender quais são os desafios que a gente quer cobrir com o monitoramento automático de nível. Primeiro, quando você tem um monitoramento manual, você tem um alto custo operacional atribuído. Então, você tem que enviar equipes, mobilizar equipes para coletar seus dados. E esses dados podem ser difíceis de coletar, justamente porque a equipe pode ter problema de acesso ao ponto de monitoramento, o pulsopiosômetro pode ter obstrução. Erros humanos são normais, tanto na parte de leitura e coleta dos dados, quanto o cabeamento pode ser desgastado e você perder a exatidão dos seus medidores de níveis manuais. E, bom, esses erros de anotação não são incomuns, e também com a transcrição do dado da caderneta para o computador, para a planilha, pode ter algum dado que seja mal digitado, aquele ponto que se transforma em vírgula, né? E às vezes, dependendo do tipo de trabalho que você procura, os dados são insuficientes, você não consegue ter a qualidade e quantidade de dados como edições manuais. Então, quais são os benefícios? O que o monitoramento automático traz de novo? É uma frequência que você personaliza, então se você quer medir de segundo em segundo, por exemplo, com um aquífero com uma recuperação rápida, ou você pode ler periodicamente dia a dia. Dependendo de o que você quer fazer com esses dados, você consegue personalizar a coleta dos seus dados de uma forma simples e automática. A qualidade e confiabilidade dos seus dados, então todos os erros humanos e dificuldades que podem existir são reduzidos. Não tem necessidade de você ir ao campo coletar os dados com muita frequência. Então, existem soluções que você nem precisa ir ao campo. Então, diminui muito o custo de mobilização de equipe e você pode colocar a sua equipe para trabalhar em outras funções nisso. Então, você otimiza o seu tempo. E as legislações estão mudando e algumas já mudaram, então você consegue entrar em conformidade com a legislação ambiental. Como falei, a gente representa uma linha de produtos, que é a linha de produtos da Vanesse, aqui no Brasil. Ela era uma antiga linha fornecida pela Schlumberger. A Schlumberger não trabalha mais com a linha da Vanesse, a Vanesse é independente. E essa linha de produtos são os produtos da linha Diver, que são sensores mundialmente reconhecidos. Grande parte do monitoramento da Holanda é feita com sensores divers, e a Holanda é um país desafiador, justamente porque está abaixo do nível d'água, né? Bom, quais são as vantagens do sensor diver? Ele é um sensor compacto, ele apresenta uma bateria interna, junto com o data logger, uma bateria que tem até 10 anos de duração. Ele já vem calibrado de fábrica. Alguns sensores têm um alto custo e um tempo operacional alto para calibração, como alguns sensores de corda vibrante. Então, o diver, você não tem esse custo, então é uma grande vantagem. E, bom, ele é muito preciso, ele é uma membrana que faz essa leitura e traz baixa manutenção. Essa é a cara dos data loggers diver, essa complexidade dele é interessantíssima. Ele tem mais ou menos o tamanho de um pendrive, assim, depois você ter uma ideia de escala, já que não tem escala na foto. Aqui tem uma escala. Bom, quais são as aplicações que o diver tem? Você pode utilizar tanto para monitoramento a longo prazo, como por exemplo, uma mineração, em que você tem que ter pontos de monitoramento continuamente. Como você pode utilizar o diver para ensaios pontuais, testes de bombeamento, ensaios de aquífero, plug testes. Você pode
fazer o monitoramento de áreas inundadas, monitoramento geotécnico de barragens. E a linha Diver tem duas opções de diâmetros. Para o TD Diver, que atende a tubos de até 1 polegada, e o microdiver, que é exatamente igual ao TD Diver, ele vai medir a tua pressão e a tua temperatura, mas ele é um pouco mais estreito, então ele atende pesômetros com tubos menores do que 1 polegada. O Ceradiver, que é um outro sensor da linha, a grande diferença deles é que ele é à prova de corrosão, o revestimento dele é feito de cerâmica, o outro é feito de aço inox, então ele é recomendado para ambientes com alta lixiviação, como aterros sanitários e monitoramento de estuários. O CTD Diver, por sua vez, além de ser revestido por cerâmica e ser à prova de corrosão, que nem o cera, ele também mede a condutividade elétrica da água. Com essa condutividade, você pode fazer alguns cálculos para extrair a salinidade. Então, você pode utilizar o CTD Diver para monitoramento de aquíferos costeiros, como, por exemplo, aquíferos com intrusão de cunha salina, monitoramento de estuários. Você pode estimar a qualidade da água. O barodiver, por sua vez, ele serve para compensação barométrica. Ao instalar um sensor de nível, quando você vê a curva, seu dado ele pode oscilar um pouco. Então, ele não é aquele nível contínuo, porque a pressão atmosférica muda ao longo do dia, isso é comum. Então, você sempre tem que ter um barômetro acoplado a um sensor de nível quando você vai fazer o monitoramento de nível a longo prazo. Então, esse barodiver serve para compensação barométrica. Bom, esses são os sensores. Agora eu vou mostrar como você faz a aquisição dos dados desses sensores. Temos algumas opções. A forma mais simples e mais econômica é a forma manual, em que você pendura seu diver num poço, deixa ele medindo, você retira essa pendura pode ser feito com cabo de aço ou com cabo de nylon. Você deixa ele medindo no tempo que você desejar, você retira o seu diver do poço e faz o download dos dados com essa unidade de leitura aqui. É uma unidade USB, então você pluga no seu computador e faz o download dos dados. Aqui tem um exemplo de um vídeo de como funciona a instalação do diver no poço. Então, ele vai lá, ele mede a altura de instalação, faz a anotação na caderneta, pendura com um fio de nylon, amarra na tampa do seu poço e mergulha seu diver lá. Você pode deixar por horas ou pelo período que você desejar. Ele pode estar medindo de hora em minuto, de acordo com a sua programação prévia. Você retira o seu diver do poço e faz o download dos dados com aquela unidade que eu mostrei anteriormente. Temos uma outra opção, que é uma opção um pouco mais robusta, que é, junto com o diver, você faz a aquisição de 2 cabos. Um cabo, que é o cabo de comunicação, que fica plugado no diver e fica pendurado no seu poço. Então, você substitui teu cabo de aço ou teu cabo de nylon por esse cabo de comunicação óptica. E teu diver vai ficar pendurado, ele vai continuar fazendo as leituras, só que ao invés de você precisar retirar o seu diver do poço para fazer o download dos dados, você pluga ele em um outro cabo direto com o seu computador. Nessa opção, você tem a necessidade de levar o seu computador para o campo, em ambas as opções. Aqui tem um exemplo de um estudo nosso, que a gente utilizou o cabo de interface Smart para instalar o diver no poço. Então, aqui você pode ver o diver, a gente começou a fazer a programação, ele está lendo, se eu não me engano, a cada 10 segundos, meio minuto. Então, aqui são os dados de pressão atmosférica, foi feito um teste para ver se o sensor estava funcionando, e aqui você vê que ele começa a descer dentro do poço, e você consegue ver um aumento da pressão interna sendo medida. Aqui é quando ele atinge o nível d'água, e nesse estudo em específico a gente queria instalar a 1,5 metro de profundidade. Então, atingiu o nível d'água, tem essa leitura aqui, e a gente inseriu mais 1,5 metro de profundidade e deixou ele medindo. Então, a gente conseguia monitorar
em tempo real a descida do diver para instalar exatamente na profundidade que a gente desejava, a partir do cabo de interface Smart. Aqui é aquisição de dados com o DiverMate, que é a solução que você não precisa levar o computador para o campo. Nessa opção, esse DiverMate funciona com um grande pendrive em que você coleta os dados de quantos divers você tiver. Então, você tem diversos poços sendo instrumentados com o diver, e você vai coletando todos os seus poços com o DiverMate, leva para o escritório e faz o download dos dados. Então, é uma forma mais ágil de você coletar seus dados de diver. Aqui é uma instalação da Water Services de monitoramento em vertedouros com esses cabos. A gente fazia o download dos dados com o DiverMate. Então, você vê uma forma muito simples, a gente pré-programou o diver no escritório e fez a instalação. De mês em mês, a gente fazia a coleta dos dados. Bom, como que você visualiza esses dados? A Vanessa fornece gratuitamente um software de análise desses dados, que é o Diver Office. Ele é disponibilizado em português, software muito amigável, é muito simples de você mexer. Então, você coloca aqui a profundidade que você instalou seu diver, qual que foi o nível de água que você colocou, qual que é a altura até a sua boca do poço. Bom, ele também faz a compensação barométrica, então você coloca um barômetro para meia dúzia de poços que sejam instrumentados numa região sem muito desnível. Você coloca esse barômetro, vai fazer a compensação de dados de tais pontos. Ele também possui uma interface mobile para celulares touchscreen e tablets, que é o Diver Field. Então, caso você queira fazer essa visualização em campo. E aqui é um exemplo da visualização do seu dado de nível d'água já compensado. Então, aqui é o dado da temperatura, aqui é o dado de pressão. Se não tivesse um barodiver para fazer a compensação desses dados, o dado estaria assim, porque teria influência com a pressão atmosférica. Então, é imprescindível você ter um barômetro para compensação de dados. Caso você já tenha seu próprio barômetro e você quer só colocar os dados do barômetro no Diver Office, é possível, você não tem a obrigatoriedade de usar o barodiver, por mais que seja recomendado. E aqui é um exemplo de como você configura o seu diver. Aí a unidade de leitura, você pluga o diver na unidade de leitura com a unidade USB do computador, você abre o Diver Office, aqui é um projeto demo, você vai em Diver, você coloca o nome do seu ponto de monitoramento, você coloca o intervalo que você vai emitir, por exemplo, você vai fazer uma leitura a cada hora, e você vai programar. Então, aqui você programou seu diver, você dá o start, você tem duas opções, ou para começar imediatamente, ou para programar um momento que você vai iniciar suas medições. A gente recomenda sempre você determinar o momento exato, que dessa forma você pode colocar todos os seus pontos sincronizados, seu baros e todos os seus pontos fazendo leitura exatamente ao mesmo tempo. Aqui é o Diver Hub, que é um portal de visualização de dados online da Vanessa, que ela também fornece. Essa é a cara do home do Diver Hub. Nesse portal você consegue ver em mapa os seus dados, seus pontos, se eles estão comunicando ou não. Você consegue ter uma visão geral dos seus pontos de afloramento, com fotos, mapa. Você consegue ver se o seu hardware, como que está a bateria do seu diver, como que está, quantas leituras ele já fez. E também ele é uma interface de visualização dos dados do seu diver, ele faz a compensação barométrica, das análises estatísticas, análise temporal. Esses são os produtos ofertados pela Vanessa de visualização dos dados e aquisição dos dados. Eu apresentei um pouquinho sobre os produtos da família Diver, qual a sua aplicabilidade. Agora eu vou citar brevemente alguns exemplos de aplicações que a Water Services teve desses produtos nos seus serviços e que resultados e qual o diferencial que teve no resultado final do estudo a utilização desses equipamentos. Então, primeiro é um monitoramento de nível a longo prazo. Aqui são dados de alguns anos de dados de nível e dados de precipitação.
Nesse estudo, são 3 pontos analisados, um raso, um intermediário e um profundo. Não é um poço multinível, são 3 pontos monitorados em profundidades diferentes mesmo. E aqui você consegue observar os dados de precipitação. Em azul, aqui, os dados medidos pelos sensores Diver e os triângulos amarelos são os dados de medição manual. Os dados de medição manual foram feitos tanto para checar, para comparar sempre, para ver se está funcionando bonitinho o seu diver e tal, como também serve de um comparativo entre a qualidade de dados que você tem fazendo aquisições manuais e com dados de medição automática. Então, aqui a gente tem uma quantidade muito maior de dados e o que você vê comparando os dados de precipitação e os dados de nível é que eles têm uma correlação positiva. Então, há um aumento do nível com a quantidade de chuva, então aumenta a probabilidade, aumenta o nível, um aumento bem expressivo. Então, o aquífero é realmente bastante influenciável pela precipitação. E essa amplitude de variação de nível, ela só é realmente observada com os dados de medição automática, e você tem esses picos. Nos dados de medição manual, você pode observar que esses dados não seriam tão expressivos, você não ia observar essa correlação de uma forma tão clara se utilizássemos nesse estudo apenas os dados manuais. Aqui são os dados desse estudo do piezômetro intermediário e do piezômetro profundo. Você nota que essa correlação continua sendo positiva em todas as profundidades. Contudo, principalmente na parte mais profunda, se não houvesse os dados automáticos, a observação, essa correlação seria muito pouco expressiva ou até não seria possível ver na resolução da medição manual. O segundo estudo de caso que eu vou apresentar faz parte de um estudo maior, que já foi apresentado previamente em um webinar aqui, é o estudo da Serra da Moeda. Ele já se encontra no nosso canal do YouTube, se vocês tiverem curiosidade. Eu só vou apresentar uma parte dos resultados que foi diretamente influenciado pela utilização de sensores automatizados. Essa parte está relacionada a teste de embombeamento e de interferência. Bom, nessa parte, o que a gente buscava determinar? Cone de depressão dos poços de bombeamento, tanto isolados quanto em conjunto, a classificação do aquífero e parâmetros hidrodinâmicos do aquífero. O que a gente utilizou? Tinham 7 postos de monitoramento e a gente bombeou cada posto de captação dentro de uma planta industrial 72 horas e fez o monitoramento do nível em piezômetros e postos de bombeamento inativos. As medições foram feitas, como eu falei, em 7 pontos, automaticamente utilizando divers com leituras a cada minuto. Vamos lá, estimando se a gente fosse ter uma equipe fazendo esse serviço. Primeiro que uma leitura a cada minuto não seria algo palpável, a gente teria que ter um intervalo de tempo maior. Segundo, a gente ia precisar de 7 equipes em 3 turnos. Ia ser muito custoso para cobrir esse teste e ter esses resultados. E vamos ver o que os resultados nesse grau de detalhe nos trouxe. Bom, só uma breve localização. Aqui é a planta industrial que eu estava falando. Aqui é a formação Cauê. Aqui é a formação Candarela. Praticamente o contato está alinhado a essa estrada aqui. Então, acho que quem é de Minas é muito familiar com essas duas formações. Ambas são unidades aquíferos. Bom, esses são os pontos que estavam sendo monitorados e enquanto o P00 estava sendo bombeado. O bombeamento foi feito numa vazão de 60 metros cúbicos por hora. E o que a gente obteve de resultado com esse bombeamento? Esses pontos aqui, PZ3, P1, P2 e PZ4, não tiveram rebaixamento. A taxa de variação foi zero.
Contudo, PZ7 e PZ8 tiveram uma variação de nível de aproximadamente 2,5 metros. O PZ6, ele teve uma variação de 7 centímetros, como a gente pode ver aqui. Se fôssemos analisar com resultados humanos, estaria dentro da margem de erro, que é um número muito pouco expressivo, mas para esse estudo fez toda a diferença. O que daqui podemos tirar? Que os pontos localizados na formação Gandarella tiveram uma influência maior do rebaixamento, do bombeamento do PZ00, do que o ponto localizado na formação Cauê. Então, há uma conectividade entre as duas unidades aquíferas muito baixa, mas existe essa conectividade. Bom, agora a gente fez o mesmo estudo com o P01. Fizemos um bombeamento com uma taxa um pouco maior, não teve variação no nível, não teve rebaixamento no nível do P08, P07, P06 e P04. Então, houve até uma recuperação desses pontos. E a gente teve um rebaixamento em P03 e P02. Aqui, novamente, há uma variação no rebaixamento, ele não é uniforme. O P02 teve um rebaixamento maior do que o P03. O que nós conseguimos interpretar disso? Que essa unidade aquífero, dentro da formação Cauê, é uma unidade aquífero com uma anisotropia. Então, o cone de rebaixamento é maior na direção norte-sul e menor na direção leste-oeste. E isso é correlacionado com dados de geologia, de estudo de mapeamento estrutural. Essa anisotropia acompanha o mergulho das camadas, então você consegue correlacionar o comportamento do seu aquífero pela orientação e pelo mergulho das camadas da unidade da Serra da Moeda. Uma outra breve aplicação é o monitoramento de salinidade de aquíferos costeiros. Aqui é um estudo que foi feito na Baía do Guanabara. Nesse caso, foi utilizado um poço multinível e um monitoramento utilizando o CTD Diver. Qual que é a diferença do CTD Diver para os demais? Novamente, ele consegue medir a condutividade elétrica da água. E essa condutividade é correlacionável à salinidade. Então, nesse ponto foi monitorado duas alturas, duas profundidades, né? Um pouco mais rasa e um pouco mais funda, desse ponto aqui, que a gente vai entrar em um pouco mais de detalhe. Gostaria de lembrar que a Baía do Guanabara, ela é influenciável pelos dois fatores, tanto pela água do mar, que é um aquífero costeiro, quanto pelas chuvas e rios continentais que têm água doce. Vamos mostrar o que esses resultados nos trouxeram. Nós temos dois pontos de monitoramento, né, no poço multinível. Esse ponto aqui, mais raso, mostra que há uma condutividade constante, contudo, no poço mais profundo, você tem uma condutividade maior e ela gradativamente, vai se elevando gradativamente. Isso está correlacionado ao quê? Aqui, a baixa condutividade está relacionada à ação de águas doces. Então, no poço mais raso, ter uma menor condutividade significa que ele tem maior resposta à infiltração de águas superficiais. Esse aumento na condutividade, uma série temporal aqui, indica que a cunha da água do mar que está sob a unidade aquífero, ela está avançando gradativamente. Então, esse aumento na condutividade está correlacionado à água do mar e ao avanço dessa cunha salina. Bom, agora um pouquinho sobre essa aplicação no monitoramento de sistema de poços tubulares profundos. Esse estudo foi feito na bacia hidrográfica do Rio Tietê,
é um aquífero fraturado, nesse caso, diferente dos demais. Esse estudo foi feito, encomendado pela Sabesp, para entender melhor o comportamento de poços operados e apresentar um novo programa de extração de água para aumentar a produção sem que houvesse danos ao aquífero. Tinha que entender como o aquífero estava se comportando com a ação atual e como poderia mudar sem afetar o aquífero. Bom, o que foi utilizado? Foi utilizado o TD Diver, o Barodiver para correção barométrica, então foi imprescindível ter a correção barométrica, e também foi utilizado algumas bombas e medidores de vazão. Foram sincronizados os medidores de vazão e os TD Divers para que eles fizessem leituras a cada 3 minutos, para que os dados fossem correlacionados. Então, aqui você consegue acompanhar que há uma correlação entre as curvas de vazão e as curvas de nível. Isso está correlacionado com os momentos em que a bomba liga e desliga. Então, até aí não tem problema. Contudo, quando a gente deu um zoom nos resultados de um dia, a gente viu que havia alguma coisa não esperada. A bomba estava programada para ficar desligada durante a noite e ligar durante o dia. Como é que a gente pode ver que a gente imaginava que seria só esses picos aqui? E tinham picos no entremeio, né? E esses picos no entremeio não eram algo programado e não é bom para o funcionamento da bomba. Então, havia algum mal dimensionamento do aquífero que fazia a bomba ligar em momentos que ela devia estar desligada. Isso pode estragar o equipamento, não é o recomendado. Isso influencia também a capacidade de recuperação do aquífero, porque nesse momento que era para o aquífero ficar em recuperação, ele estava sendo constantemente acionado. E durante o dia, a bomba funcionou de forma esperada, com 17 horas de monitoramento, funcionamento ininterrupto, e o que foi visto que houve uma baixa queda do nível. O rebaixamento não foi muito expressivo. E o que isso nos sugeriu? Que poderia aumentar a vazão da bomba, não teria problema, que a unidade não estava sendo super explotada, não teria esse problema. Então, o estudo foi capaz de redimensionar a vazão que estava sendo bombeada, né? E monitorar que havia algum problema de dimensionamento do aquífero que estava causando o acionamento da bomba em momentos que ela devia estar em recuperação, preservando a bomba e o equipamento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a solução de telemetria, que é o DiverLink, é a solução de telemetria da Vanessen, e como que ela funciona. O DiverLink é essa caixinha aqui, e ela possibilita, primeiro, a transmissão de dados via 2G, 3G e 4G. Então, você instala essa caixinha no seu ponto de monitoramento, e ela vai transmitir os dados dos seus divers. Uma coisa bacana do DiverLink é que ele já vem com um barodiver, então você não precisa de um barodiver por poço, ou não precisa mais de um barodiver na região. E esses dados são transmitidos por um servidor FTP ou privado, por e-mail, a partir da sua escolha, ou você pode configurar para enviar e ser analisado no Diver Hub, aquele portal que eu mostrei anteriormente. Pontos fortes dele é a autonomia com baterias de lítio convencional, então são baterias que você pode comprar no mercado. E o ponto fraco é que a Vanessa ainda está estudando a colocação de mais um ponto por DiverLink. Atualmente, cada ponto de monitoramento precisaria de um sensor desses de transmissão de dados. E bem, não é todo lugar no Brasil que a gente tem cobertura de sinal 2G, 3G, 4G para colocar um chip de telefonia móvel qualquer. A gente sabe que muitos lugares não tem cobertura. Portanto, a Vanessen autoriza seus distribuidores a encontrar soluções locais, que é o que o Oliver vai apresentar daqui a pouquinho. Mas antes, eu queria falar um pouquinho sobre uma possibilidade de solução integrada, que pode ser acoplada ao sensor da Vanessen
ou os sensores que vão ser apresentados pelo Oliver, que é um sistema de controle de qualidade e inserção automática no banco de dados. O que a gente vem desenvolvendo? Não somente nossos clientes querem receber os dados sem precisar ir até o campo, que é essas soluções de telemetrias, que o Oliver vai falar mais um pouquinho, mas eles querem que esses dados já estejam inseridos no seu banco de dados para análise, visualização e para auxiliar os tomadores de decisão aos próximos passos. Para colocar diretamente no banco de dados é um pouco perigoso, porque se, por exemplo, um trator atropelar o sistema de telemetria ou algo aconteceu, houve vandalismo no seu poço e esse dado está sendo mal transmitido, você não quer colocar dado errado no seu banco de dados. Então, para isso, a gente desenvolveu um software de controle de qualidade. Então, aqui é um exemplo que, nesse caso, o cliente tinha alguns equipamentos com dados telemétricos, que eram linígrafos, pluviômetros e piezômetros. Aqui eu coloquei só uma ideia do piezômetro, como que seria. Aqui são a série histórica dos dados. Nesse controle de qualidade, foi estabelecido um mínimo e máximo de dado que a gente esperaria encontrar, e uma variação máxima permitida entre um ponto e outro de análise. Então, por exemplo, de um dia para o outro, se tem um dado de rebaixamento de 20 metros, por exemplo, não é algo normal. Então, alguma coisa deve estar acontecendo com esse dado que ele não está preciso. Então, ele não vai automaticamente para o seu banco de dados, ele vai aparecer um sinalzinho vermelho e você tem a opção de importar ou não para o seu banco de dados. Então, esses parâmetros é critério de cada um, você pode estabelecer os seus parâmetros para que tenha esse mínimo controle de qualidade antes de colocar no banco de dados. Esse programinha também você consegue ter uma breve visualização de como está a variação dos seus dados, para auxiliar a pessoa que está fazendo essa inserção. E, bom, a inserção no banco de dados em questão, o banco de dados que a Water Services vem se especializando, é o HGA, que é um software de gerenciamento de dados integrado, que permite tanto gerenciamento quanto visualização de mapas, perfis, seções transversais, visualização 2D e 3D, relatórios automáticos. Então, além de você conseguir a agilidade na aquisição dos seus dados, você consegue agilidade na visualização e interpretação do seu dado. Sobre o HGA, quem nos acompanha sabe que tem alguns webinars que a gente já apresentou sobre isso. Tem um gerenciamento integrado de dados voltados a aplicações à mineração, que também já está disponível no nosso canal no YouTube. Eu não vou me alongar mais nesse tema, quem tiver interesse pode perguntar depois ou ver o nosso canal. Então, vou partir agora para deixar a palavra com o Oliver, para ele falar um pouquinho sobre outras opções que não o DiverLink para a telemetria. O Oliver faz parte da Auro, que é parceira da Water Services para desenvolvimento desse tipo de solução. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Clara, pela apresentação que você fez. Agora, eu sou o Oliver da Auro Tecnologia, vou falar um pouquinho sobre os equipamentos para automação de instrumentação geotécnica, né? Muito bem, quem é a Auro Tecnologia, né? Nossa empresa foi criada em 2009, tá? Tem mais de 10 anos de histórias, né? E desde 2016 nós nos especializamos em automação de instrumentação geotécnica, né? Mas muito antes, né, em 2011, 2012, nós estávamos já bastante envolvidos em projetos de automação. Começamos com a área de rastreamento, com a área de automação de máquinas de vending machine, que é as máquinas que fazem compra fazem fornecimento de produtos aí automaticamente, como latinhas de refrigerante, entre outros, certo? E nessa nossa história, nessa nossa trajetória, nós temos mais de 10 mil produtos comercializados, né? São produtos desenvolvidos pela própria empresa, né? São produtos de alta tecnologia, né? E a gente sempre procurou trabalhar em nichos de mercado, né? Onde tem uma carência, né, de produtos tecnológicos, produtos que venham a
melhor atender às demandas aí do mercado nacional. Nossa equipe é composta por engenheiros eletricistas, né, e, como eu disse, desenvolvemos o nosso produto, né, por conta própria, tanto a placa eletrônica, o hardware, como também o software, e prestamos também todo o suporte técnico, né, para os produtos que a gente vai desenvolvendo. Temos grande experiência em tecnologias para a telemetria, né, desde os primórdios, desde o princípio da empresa, nós sempre atuamos com projetos envolvendo a telemetria, envolvendo transmissão de dados de forma automática, e assim por diante, né. Nesse fundo, você pode observar aí 3 dos nossos produtos. Tá? O Datalogger Vega é o maior que está aí na tela, é um Datalogger que consegue ler até 16 sensores no mesmo equipamento, né? E o Datalogger Sirius é um Datalogger bem flexível, versátil, que eu vou apresentar mais detalhes deles mais para frente. E por último, à direita, nós temos um equipamento para fazer a leitura manual dos sensores, né? A unidade leitora, certo? Quais são os principais desafios da telemetria? Né? A questão da energia, né? O local de instalação do equipamento geralmente não possui energia elétrica. São locais remotos, são locais de difícil acesso, muitas vezes. Então, é interessante que você utilize equipamento com bateria interna de longa duração. Por quê? Porque daí você evita a utilização de sistema com painel solar e bateria recarregável. A gente tem visto muitos dos nossos clientes reclamarem que os sistemas que eles possuem com painel solar e bateria está sendo vandalizado. Então, um equipamento que tenha bateria interna de longa duração, pequeno, equipamento discreto e robusto, né, à prova da água, preferencialmente. Outro desafio, melhor dizendo, é a questão dos cabos, né, a passagem de cabo entre o sensor elétrico e o datalogger e o sistema de telemetria. É complexo você fazer a passagem de cabos, por conta de que os cabos necessitam uma infraestrutura alta para você fazer a passagem deles, né? Existe chance de rompimento, né? Então, é interessante você utilizar equipamentos que façam a leitura dos sensores o mais próximo possível. Isso tem uma implicação que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Tá? É a transmissão dos dados. Tá? A telemetria consiste na leitura dos sensores e transmissão desses dados de forma automática. E a transmissão de dados é um problema, tá? Porque os sensores, geralmente, né, os sensores estão localizados em regiões, em locais onde não tem cobertura de celular, nem cobertura de Wi-Fi, na maioria das vezes. Né? Como solução, você tem a ampliação da rede Wi-Fi, utilizando roteadores de alta eficiência, ou utilização de transmissão de dados via radiofrequência ou módulo satelital. Né? Os provedores de serviço de transmissão via satelital no Brasil, eles possuem geralmente, na sua grande maioria, a cobertura nacional, né? Então não teria problema em você colocar em qualquer local do Brasil um transmissor satelital. Existem implicações de custo, né, que são aí que tem que ser avaliadas nesse caso. Né? Outro desafio consiste nos tipos de transdutores elétricos. Né? Então, entre um piezômetro que você vai instalar, entre um sensor de nível, que você vai utilizar um sensor ultrassônico, muitos deles utilizam são transdutores elétricos que têm interfaces de comunicação diferente. Né? Um deles pode funcionar via ótico, como é o caso do sensor Diver. Tem outros sensores que funcionam com corda vibrante, outros sensores funcionam por corrente 4 a 20 mA, SCDI 12, RS485, dentre outros. Né? Isso daí dificulta você encontrar um equipamento que consiga ler todos esses tipos de interfaces sem precisar comprar 2, 3, 4 unidades de equipamentos com interfaces diferentes. Né? Então, a solução é utilizar equipamentos que com a possibilidade de selecionar o tipo mais apropriado para a aplicação. A Auro tem uma solução que consiste dessa forma. Né? Solução em telemetria consiste, como está descrito nessa topologia, como está sendo informado, em um datalogger que faz a leitura do sensor. Nesse exemplo, estou colocando o sensor Diver, para que é o sensor de nível. Então, o datalogger faz a leitura desse sensor, faz a leitura também num barômetro que esteja próximo, né? E faz a leitura desse sensor, armazena na sua memória interna e faz a transmissão dos dados de forma automática para o sistema do cliente. Tá? Então, a missão do datalogger, a forma mais interessante de você encontrar, né, uma solução completa, é o datalogger fazer a leitura periódica dos sensores e armazenamento dos dados de forma periódica e forma segura,
né, e a transmissão automatizada dos dados. Entre os diversos tipos de transmissão de dados, nós vamos abordar aqui os tipos mais utilizados. Existem vantagens e desvantagens, né? Na transmissão de dados via Wi-Fi, qual que seriam, então, as vantagens e desvantagens? Na questão de infraestrutura, né, é necessário você utilizar roteadores, utilizar roteadores de longo alcance e alta performance, né? Você precisa, eu diria, não é uma obrigação, mas é altamente indicado, a abertura de uma rede Wi-Fi específica para instrumentação, para evitar que essa rede seja utilizada por um celular, por um colaborador que esteja utilizando essa rede por algum motivo, onde pode eventualmente congestionar essa rede. Então, é indicado a abertura de uma rede Wi-Fi específica para instrumentação. E não necessita de um gateway específico. Eu quero dizer, nesse tópico do gateway específico, é que não necessita você comprar um gateway da Aura, um gateway de um outro fabricante, né? Você pode comprar um gateway de mercado, de longo alcance, que vai atender, certo? A questão de segurança, as informações trafegam para uma rede interna, que é interessante, e há a possibilidade de restringir acesso a essa rede, que é altamente indicado. O custo do data logger, no caso, é um custo barato, comparado aos outros custos de outras tecnologias, e não há cobrança de serviço, não há cobrança de mensalidade pela utilização da rede Wi-Fi. A consequência ruim, digamos, do Wi-Fi é a questão da energia. Ele tem um moderado consumo de energia. O Wi-Fi não foi feito para ser uma tecnologia de baixo consumo, apesar dos celulares utilizarem, né? Mas aqui estamos falando de baixo consumo com um equipamento que é indicado que ele tenha anos de duração de bateria, como é o caso dos data loggers indicados para essa aplicação. Então, quando você vê que os celulares eles funcionam apenas um dia, tem que recarregar, a nossa solução é indicar a bateria não recarregável que dure anos, né, na ordem de anos, a duração da bateria interna, né. Outra forma de transmissão de dados é a transmissão de dados via GPRS, né. Quais são as implicações de se utilizar esse método de transmissão? Necessita de cobertura local na rede, né? Precisa ter cobertura de operadora Vivo, claro, tinha as operadoras aí nacionais, no local onde você vai inserir o data logger, né? Não necessita de gateway específico, você vai utilizar a infraestrutura da própria operadora, e a conectividade depende da infraestrutura de terceiro. Então, eventualmente, pode cair o sinal GPRS, o sinal 3G também pode ser análogo, e o GPRS pode-se entender que também o 3G tem as mesmas características, né, podem cair e você não há muito o que fazer quanto a isso. Se cair a operadora, você vai ficar sem dados, não tem o que fazer. A questão de segurança, informações trafegam geralmente pela internet, isso existe em clientes que têm uma restrição quanto a esse fato. Para contornar isso, é possível você utilizar nos equipamentos GPRS 3G um cartão, né, um SIM card, que entre em uma VPN, que você faz um acordo com uma operadora específica de serviço machine to machine, assim que se chama. Então, dessa forma, você tem uma comunicação mais segura, né, você pode trafegar os dados como se fosse numa rede interna, utilizando essa tecnologia VPN. Né? O custo do equipamento, eu coloquei lá como 2 cifrões, é um custo mais elevado comparado à solução do Wi-Fi, e a desvantagem principal, na minha opinião, é o serviço. É necessário você pagar uma mensalidade, né? A questão do consumo de energia, ele tem um alto consumo de energia também e um elevado tempo de comunicação. Comparado com o Wi-Fi, ele tem um tempo maior de comunicação, de transmissão dos dados, né, do que a solução Wi-Fi, como eu disse. Então, a consequência do tempo elevado de comunicação e alto consumo de energia vai ser a redução da duração da bateria interna. Essa é a consequência de você utilizar a solução GPRS. Outra solução interessante é a transmissão de dados via radiofrequência numa rede que nós chamamos de AuroStar. Tá? A rede AuroStar é uma rede que usa tecnologia, várias opções de tecnologia de internet das coisas. São tecnologias muito recentes, tecnologias que foram criadas bem apropriado para o caso de transmissão de dados de instrumentação geotécnica. Por quê? Porque essas tecnologias de internet das coisas, elas precisam transmitir uma pouca quantidade de informação e uma longa distância.
É diferente do Wi-Fi do seu celular, por exemplo, que você precisa de uma grande quantidade de informação. A IoT não. Tecnologias de IoT precisa de uma quantidade muito pequena de informação, é o dado de um sensor, a temperatura, o horário que foi coletado e uma longa distância e um baixo consumo de energia, certo? Na questão de infraestrutura, essa tecnologia precisa de um gateway específico, né? Ela tem uma cobertura do gateway de 5 km em média. Nós estamos adotando uma tecnologia que tem 9 km de distância de comunicação, uma tecnologia chamada LoRa, certo? Um gateway pode se comunicar com centenas de dataloggers e é muito fácil você expandir a rede. Expandir a rede significa você adquirir um outro datalogger, né, que consiga se conectar a essa rede já montada, essa rede já em operação. É muito fácil de você fazer isso, quando você já tem um gateway implantado. A segurança dos dados também é uma segurança considerada ótima, a opção mais segura, né? Informações só trafegam nessa rede interna que vai ser criada para fazer a comunicação com esses equipamentos, né? Então, essa informação não necessariamente precisa ir para a internet, a informação pode ficar confinada numa rede interna. Né? O custo do equipamento é um custo de 2 cifrões, né, comparado com as outras soluções. E o serviço, não há pagamento de serviço, não há pagamento de mensalidade. Então, você monta a sua rede com comunicação via radiofrequência, que tem esse longo alcance de 10 km. Né, você não precisa pagar mensalidade. Né, e você, na questão de energia também, tem um baixo consumo de energia. Então, você vai ter a melhor performance na questão de consumo de energia dentre todas as opções. Né? Existe uma questão energética também no quesito energia do gateway. O gateway ele tem um alto consumo de energia e ele geralmente é instalado como uma forma padrão, né, com painel solar e bateria recarregável. O gateway não tem como fugir. Mas um gateway consegue atender, como eu disse, centenas de equipamentos. Então, geralmente, uma rede com alcance de 10 km, muitos projetos, um gateway está resolvendo todo o problema. Né? Existe a opção também de transmissão via satelital. Na questão de infraestrutura, ele cobre todo o território nacional, o que é a grande vantagem dele. Os dados também são considerados que eles têm uma alta segurança. A desvantagem dele seria o equipamento, né, o módulo satelital que você tem que incorporar no datalogger é um equipamento caro, comparado com os outros formas de transmissão de dados. E a principal desvantagem dele é o serviço, né? Você precisa pagar uma mensalidade alta e uma quantidade muito limitada de dados. Então, se você quiser concentrar 50 dataloggers para fazer a transmissão de dados via satélite, você tem que pagar uma mensalidade relativamente alta aí para conseguir ter esses dados aí sendo transmitido via módulo satelital. Né? Consumo de energia tem um moderado consumo de energia. Não chega a ser um consumo muito alto. É um consumo, de fato, aí maior do que o consumo via rádio, via rede de transmissão Eurostar. Né? Então, isso vai também, questão do consumo tá moderado, vai acabar fazendo uma descarga maior da bateria, como eu disse. Né? Qual opção utilizar? Isso muitos clientes nos questionam, muitos nos ligam no primeiro contato e já perguntam qual opção utilizar dentre todas essas opções de transmissão de dados. É necessário avaliar várias questões. Né? Então, a infraestrutura de telecomunicação no local dos sensores, se tem sinal GPRS, se não tem, se pode ser utilizado o Wi-Fi, que é uma solução mais interessante. O suporte técnico nacional, dependendo da solução que você vai adotar, você tem que avaliar se vai ter todo o suporte, caso a rede tenha algum problema, caso tenha que expandir a rede. Enfim, né, é interessante você entrar em contato, você contratar empresas especializadas nesse sentido. Né. O custo total do equipamento e do gateway, né, tem que ser levado em consideração. A mensalidade, se você pode, na sua aplicação, ter alguma mensalidade envolvida para a telemetria ou não. Né, existe aí questões burocráticas quanto à contratação de serviços com vários órgãos públicos e privados também. Né. O acesso aos dados via web. Você quer ter acesso via web, você tem essa restrição, não quer que o dado vá para a internet, você quer que fique na sua rede interna, então, dependendo do caso, tem que ser indicado um tipo de tecnologia ou outra. O custo de implantação, segurança de dados, e é sempre interessante consultar empresas especializadas, né, onde a gente possa fazer toda a avaliação do projeto, identificação dos pontos onde os sensores serão instalados, faz a correlação com a localização geográfica dos sensores para fazer estimativa de quantos gates são necessários. Isso tudo é um estudo
especializado aí que a Auro também desenvolve, né? Eu vou falar agora sobre um piloto que a gente está desenvolvendo, um projeto lá na CBMM, em Araxá, né? O que eles têm lá? Eles têm que realizar um monitoramento de poços, né? E existe uma característica muito interessante lá, que eles têm cobertura de Wi-Fi nos pontos, né, nos postos onde eles querem fazer a leitura automatizada. Então, é indicado, como já tem cobertura Wi-Fi nos pontos, a utilização de equipamento que faça a transmissão via Wi-Fi, né? Eles querem comprar uns sensores, eles querem adquirir sensores Diver, que são sensores que já são data loggers, né, e utilizar, além do Diver, outro data logger, que vai ser o data logger da Aura, que faça também a coleta dos dados e a transmissão de forma automatizada. Então, dessa forma, você consegue uma redundância de dados muito interessante. Você vai ter o dado no sensor, você vai ter o dado no data logger, você vai ter o dado no servidor. Então, você tem 3 níveis de redundância dos dados. Os dados, fica muito difícil você perder informação utilizando uma topologia e uma solução com essa estratégia, né? Os locais são de difícil acesso para leitura manual, então envolve deslocamento via veículos, envolve mobilização de pessoal, então a automação é interessante nesses casos, né? Há interesse em fazer monitoramento em tempo real, algo praticamente impossível de se fazer com leitura manual, né? Teria que fazer a leitura com tempos muito baixos, né? Uma vez por hora, por exemplo, então você mobilizar a equipe para fazer leitura de hora em hora é impossível, né? Essa aqui é a realidade. Eles querem fazer a otimização da gestão de riscos, fazendo a leitura automatizada de hora em hora, você consegue certamente ter um panorama muito mais amplo do funcionamento de todos os postos, do nível dos postos, para tomada rápida de decisão, e integração também com o sistema HGA. Equipamentos utilizados. Utilizou o Datalogger Sirius da Auro Tecnologia, nessa Datalogger que está aí na foto à esquerda. É um equipamento com bateria interna de longa duração, gabinete IP66, que é protegido contra a entrada da água, né? Instalação é realizada em poucos minutos, ele já vem pré-configurado de fábrica, né? E a configuração pode ser feita via Bluetooth e USB, né, com interface intuitiva. Outra vantagem desse equipamento é que ele utiliza cartões para você fazer a leitura de sensores específicos. Então, se na sua aplicação você tem próximo ao local onde você quer fazer o monitoramento um sensor que comunica via interface ótica, como é o Diver, e um sensor 420 mA, você vai utilizar no Datalogger Series um cartão para leitura do sensor ótico e um cartão para leitura 420 mA. Então, com um equipamento, você consegue fazer a leitura de até 4 sensores diferentes com interfaces de comunicação diferentes, certo? Nessa aplicação também da CBMM, nós utilizamos sensores Diver e Baro da Vanessa, né? E como eles têm uma interface de comunicação ótica, eles são imunes a interferências elétricas. É uma grande vantagem desse sensor. O que já foi realizado na CBMM? A gente já fez uma prova de conceito, tá? Onde foi utilizado 2 dataloggers que fazem leitura de um sensor Diver e um sensor Baro, que estão conectados no mesmo equipamento, e a transmissão dos dados é feita até um software que a Auro fornece, a Auro Diver Server, que gera automaticamente o arquivo CSV. Então, basta você abrir o nosso software, que automaticamente vão aparecer no diretório configurado os arquivos CSV com os dados coletados dos sensores. E a solução final que nós vamos entregar em agosto de 2020, uma solução completa, né, onde o Datalogger da Auro vai fazer a leitura dos sensores e vai fazer a transmissão de dados via Wi-Fi, né, um software da Auro que vai ser integrado a um software de validação de dados que a Lara já abordou, né, e esse software de validação vai ser integrado ao HGA. Então, a consequência é que os dataloggers já vão transmitir os dados de forma automática e vão ser integradas ao sistema HGA, né, completamente, né. Essa solução final também, nós vamos fazer a compensação barométrica dos sensores de forma automática, não vai ser utilizado um sensor barométrico para cada datalogger, né? Então, as soluções da Auro também permitem que você faça essa compensação barométrica de forma automática, né, a partir do nosso software de configuração. Bom, as soluções da Auro já foram abordadas aí de uma forma bem ampla, né? Espero que vocês tenham gostado da apresentação. E retomo agora a palavra para a Lara, para ela fazer as conclusões finais aí sobre o projeto.
Bom, agora, obrigada, Oliver. Eu vou falar um pouquinho sobre as conclusões que a gente teve com. São diversas aplicações que o monitoramento automatizado pode ser empregado. Os divers, especialmente, são data loggers com medidores de níveis acoplados, eles são compactos, eles se mostram eficientes para monitoramento tanto de longos períodos como de curtos períodos, em diversas aplicações. Com eles, você tem um incremento na qualidade e quantidade dos dados, proporcionando extrair conclusões técnicas mais embasadas, além de ter a possibilidade de medir a condutividade elétrica da água com o CTT Diver para monitoramento de aquíferos costeiros e áreas contaminadas é essencial. A compensação barométrica faz toda a diferença em monitoramento ambiental, principalmente quando associado a monitoramento de longos períodos. E, bom, agora nesse finalzinho vocês viram que também existem diversos métodos de você adquirir os seus dados. A WST e a Auro são especializadas em desenvolver soluções que encaixem com a sua necessidade quanto com o seu recurso. Porque não somente a gente quer vender uma solução, a gente quer ver qual é a sua infraestrutura e qual é a melhor solução para a infraestrutura que você já possui. Como a Oliver mencionou, a gente desenvolveu um produto com Wi-Fi, e o cliente que falou que, olha, 3G e 4G não tem. Então, a gente está aberto a novas possibilidades. E quero agradecer a todos pela atenção. Fica o meu contato, o contato dos escritórios da Water Services, da Auro e do Oliver. Agora a gente vai abrir espaço para responder as perguntas que se tiverem tido no chat, ou, enfim, se alguém quiser perguntar agora, estamos abertos. Obrigada.